4 níveis de liberdade criativa durante a performance musical, de menos a mais nesse vídeo de hoje aqui. Seja muito bem-vindo, criador musical. Se você é novo por aqui, meu nome é Rafael Picolosso de Lima, eu sou um compositor, arranjador, diretor musical, produtor, agora focado nesse universo online com educação, especialmente nessa página aqui dos criadores musicais. Seja muito bem-vindo. Nesse vídeo aqui vamos discutir liberdades criativas na performance musical, entendendo que não necessariamente maior liberdade significa que a música seja melhor. Nós estamos simplesmente falando de níveis de espaços criativos na música, entendendo que cada estilo musical, cada prática musical acaba exigindo um tipo de interpretação e dando um espaço para os músicos exercerem certas criatividades diferentes, em níveis diferentes de abertura. Vamos começar aqui da primeira, e na realidade eu estou colocando 1, 2, 3, 4 como marcos, mas esses marcos não significa que sejam coisas totalmente separadas. Existe aí pontos de intersecção entre esses 4 pontos. O primeiro está muito associado ao que a gente conhece e diz que seria a música erudita, no sentido que nós temos, por exemplo, aqui uma grade, uma partitura, que tem uma notação relativamente específica, dizendo todas as notas que serão tocadas, qual a intensidade musical, muitas vezes articulações, muitas vezes outras notações enquanto palavras sugerindo interpretação, às vezes marcação de andamento, né, de velocidade da música e uma série de outros parâmetros. Vamos dizer, o compositor ele já entrega para o músico, vamos dizer, a música toda formatada, e o espaço criativo aí do instrumentista, do performer, né, ou do maestro, no caso, dirigindo uma orquestra sinfônica, é de interpretar essa música. Ou seja, está escrito um acorde de dó maior, por exemplo, durante 2 tempos, em dinâmica forte com um acento. Está escrito na partitura, por exemplo, isso. Então, eles vão decidir o quão forte é esse forte, que sonoridade vai dar colocar para esses instrumentos. No caso de uma orquestra, de repente, achar o equilíbrio entre todos os instrumentos que estão tocando as vozes do acorde. Muitas vezes também, em música erudita, comumente o tempo ser flexível, vamos dizer, o quão longo, qual é o andamento, o quanto pesar, de repente até o desenvolvimento dessa nota, se vai ter um pouquinho de crescendo, decrescendo, se ela vai estar toda estável, se nós vamos ter um ataque e de uma redução um pouco depois, se esse acorde ele vai ter uma ligeira movimentação crescendo, um pouco de vibrato. Todos são quesitos interpretativos de criatividade, de interpretação dos músicos, mas entendendo que as notas já estão todas dadas, a dinâmica está dada e uma série de outros quesitos. Número 1. Número 2, a gente está falando aqui agora muito presente na música popular, isso, aonde os músicos eles vão seguir uma forma, eles vão seguir uma melodia, eles vão seguir uma harmonia dada, mas eles vão estar interpretando, criando as próprias partes. Então, por exemplo, um baterista, né, num grupo de, vamos usar um grupo de samba, né, ele sabe onde são as paradas, ele sabe onde são os breaks, ele sabe o andamento da música, mas ele está criando a parte dele aí, se ele vai fazer ornamentos na caixa, no tom, se ele vai tocar um tamborim junto, usando como parte da bateria, se ele vai fazer a condução aberta, se ele vai fazer a condução fechada, são todas escolhas que o músico tem. A mesma coisa da linha de baixo, ele vai estar criando as linhas de baixo para acompanhar aquela música, né? Mesma coisa no piano, todos os instrumentos. O mesmo até mesmo aqui, por exemplo, o intérprete, e até um exemplo aqui de vamos dizer, de uma intersecção entre a anterior e essa, o intérprete, um cantor cantando uma melodia, ele vai cantar as notas que são já inventadas da melodia, mas muitas vezes ele vai colocar alguns ornamentos, talvez ele vá mudar o ritmo das notas, ele vai, vamos dizer, inventar em cima daquela melodia já existente, mas entendendo que a melodia utilizada é uma melodia já escrita, já criada pelo compositor. Então aqui o segundo estágio. Terceiro estágio, falamos aqui sobre improvisação, sessões abertas da música. Também muito comumente, eu acho que o estilo mais famoso por isso seja o jazz, mas também é utilizado na música brasileira, em vários outros gêneros, mesmo no rock and roll, trechos musicais onde existe simplesmente uma forma, um momento aonde o músico ele tem a liberdade de criar. Não existe uma melodia pré-determinada, existe somente geralmente uma progressão de acordes e uma duração. Mas mesmo isso também é relativo e pode ser, dependendo do arranjo, de como está sendo feito, pode ser diferente. Mas a ideia é de que existe uma música que está sendo tocada, né?
e existem momentos dentro dessa música onde o músico tem uma liberdade para, além de criar uma linha de acompanhamento, trabalhar com interpretações e sutilezas da música, de realmente criar novas melodias, sugerir novas coisas, dependendo de quem está se apresentando, muitas vezes leva para outros caminhos, cria, vou dizer, contornos dinâmicos, contornos de intensidade. Se a banda é uma banda, vamos dizer que os músicos são criativos e são muito, eles reagem uns aos outros, isso é possibilidade também do solista sugerir uma frase e o pianista comprar aquela ideia e continuar aquela frase e criar, vamos dizer, uma interpretação, um momento musical que nunca havia acontecido parecido em outra interpretação dessa mesma música, mesmo se os mesmos músicos tocarem essa mesma música de novo. Então nós temos aqui um outro degrau. E chegando aqui no último degrau desses 4, né, seria a gente pensar na ideia do free jazz, na ideia de temos um tema que seria um ponto de partida, e a partir disso vamos improvisar tudo, vamos dizer, a forma vai ser improvisada, pode ser alongada, pode ser retraída, pode ser um trecho que não tenha nem forma, que não tenha nem citação de tema nenhum, estamos todos só improvisando e criando algo naquele momento, respondendo auditivamente ao que está acontecendo, inventando uma história conjunta, até, seguindo nesse aspecto, partir de tema nenhum, partir simplesmente alguém começa a tocar junto, ouve o que os outros estão tocando e as ideias vão desenvolvendo de uma maneira totalmente livre, ou seja, não estão tocando nada que tenha sido pré-determinado antes, somente pelas experiências que cada um dos músicos traz à performance e o que eles conseguem ouvir e reagir ao que está acontecendo. Então aqui uma escala desde todas as notas escritas, trabalhando simplesmente com nuances, o desenvolvimento de linhas próprias, mas dentro de uma estrutura bem formada, depois momentos de improvisação dentro de uma forma existente, até a total liberdade criativa. Aqui 4 estágios, entendendo que é uma graduação e não são estágios estagnados. Também é entender que um não é melhor do que o outro, são só maneiras de pensar a criatividade musical dentro da performance. E muitas vezes a gente pode pensar que existe sim, mesmo em partes super escritas, um nível alto de criatividade relacionado a essas sutilezas de interpretação. E também, de outro lado, se a gente pensar uma música que é totalmente livre e solta, mas se não existe um direcionamento, não existe o músico, ele se repete, ele toca as mesmas coisas do mesmo jeito, ele não busca novos caminhos, talvez ele também não esteja sendo tão criativo. Aqui só sendo um pouco o advogado do diabo, jogando aqui dos dois lados as problemáticas possíveis e questões para a gente pensar. Que, por sinal, esse perfil aqui dos criadores musicais, uma das intenções é criar pensamentos, é abrir as portas para os diálogos. A seção de comentários aqui, como sempre nas mídias sociais, está aberta para conversas e, como sempre, esses vídeos aqui feitos de maneira livre, mais improvisada, talvez aqui seria a terceira categoria do que nós falamos. Eu tinha uma estrutura formada, mas eu improvisei todas as linhas ao redor e criei sessões novas que eu não estava prevendo originalmente. Depois desse vídeo vai virar um blog para o website, um artigo, já tem vários por lá, vocês podem ver se vocês quiserem. Se inscreve no meu e-mail que eu mando esses blogs todos diretamente para vocês, esses textos e artigos todos. E depois os vídeos mais formatados, aí pegando essa improvisação livre que rolou aqui e trazendo para um formato um pouco mais rígido, mais formatado, mas que também exige uma criatividade na performance. Aqui uma analogia entre a música e a fala, a narrativa. Então é isso, vejo vocês num próximo vídeo.